Você sabia que existem dois tipos de medos que podem te impedir de avançar na vida? Assista até o final desse vídeo para saber quais são e como se livrar deles. Sua mente somente pode operar em 3 dimensões: passado, presente e futuro. Geralmente quem fica preso ao passado permanece muito tempo saudoso com as coisas boas que já passaram ou se lamenta pelo que poderia ter feito melhor. Já quem foca os pensamentos no futuro, fica conjecturando sobre o que nem aconteceu, pessimistas com o que pode não dar certo, ou otimistas que só sonham, mas nada realizam. Somente quando sua mente está operando no presente é que você tem condições de fazer algo para avançar em alguma área. Perceba que quando você se concentra no presente, a maioria dos problemas desaparecem. Por exemplo, se você está assistindo a esse vídeo agora, qual o problema que te aflige nesse instante específico? Dívidas? Não, pois ninguém está te cobrando agora. Problemas de relacionamento? Tampouco, pois você não está brigando com ninguém agora. Basicamente, os problemas surgem quando você projeta o passado no futuro. Isto é, pensa que algo poderá dar errado porque no passado já houve uma experiência ruim. E é desse tipo de pensamento que nascem os 2 medos que podem te paralisar: o medo de não dar certo e o medo de não ser amado. O medo de não dar certo, muitas vezes, está relacionado ao que os outros vão pensar de você. Por exemplo, o que vão falar se você fracassar em algo, se você tentar começar um negócio e não conseguir, se você começar a aparecer na internet para vender algo, se pedir dinheiro emprestado para empreender e não conseguir pagar, se mudar de trabalho, se arrepender e não puder voltar atrás. São inúmeras as situações em que você se bloqueia para evitar a frustração. Mas você concorda que todos que fizeram algo que deu certo, um dia correram o risco de fracassar? Como disse um dia William Shakespeare: não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia com medo das picadas das abelhas. Portanto, não há como evoluir ou avançar sem risco. E se você tiver medo de enfrentá-lo, vai ficar estagnado e pagar o preço por isso no futuro. E qual é o preço que você acha que a água paga por ficar parada? Já o medo de não ser amado é aquele que te impele a não desagradar ninguém. Com isso, muitas vezes, você terá seu tempo drenado pelos outros que vão te usar pedindo favores ou benefícios, os quais você não terá coragem de negar. Sendo assim, restará pouco tempo do seu dia para o seu desenvolvimento físico, financeiro, mental e espiritual. Você percebeu quão prejudicial é deixar esses medos tomarem conta de sua vida? A solução para isso se encontra na palavra competência. Vamos considerar aqui competência como a capacidade de desenvolver as habilidades que lhe faltam para alcançar determinado objetivo. E como você constrói uma habilidade? Por meio da inclusão em sua rotina de hábitos produtivos. Em suma, a competência exige habilidades. Habilidades exigem hábitos produtivos. E os hábitos produtivos somente surgem com a combinação de 3 elementos: conhecimento, habilidade e desejo. O conhecimento é o que fazer e o porquê. Assim sendo, se você quer instalar o hábito de estudar, você tem que definir o que vai estudar e a razão pela qual vai fazê-lo. Por exemplo, estudar marketing para fazer o seu negócio prosperar. Já a habilidade é o como fazer, ou seja, você tem que criar um método de como vai estudar. Se vai ser de manhã ou à noite, se vai ser online, presencial, etc. E por fim, o desejo, que é o querer fazer, isto é, se não houver uma vontade forte dentro de você de realizar tal projeto, provavelmente nas primeiras dificuldades você vai desistir e não vai formar o hábito de estudar. Entretanto, só isso não basta. Depois de instalado o hábito produtivo, seja ele qual for, há um outro elemento tão importante quanto, que é o tempo. De nada adianta você iniciar um hábito produtivo se você não o manter por tempo suficiente
para que surja a competência, a qual, como dissemos, é um dos principais remédios contra os medos de não dar certo e de não ser amado. E como uma decisão só é uma decisão se houver ação, deixe nos comentários se você tem algum dos medos e quais são as habilidades que precisa desenvolver para acabar com eles. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos.